Meu nome é Angélica Lupatelli. Sou fisioterapeuta dermatofuncional, farmacêutica esteta, doutoranda em clínica médica. A minha especialidade e a minha grande paixão é falar de pele e saúde da mulher. Mas hoje a gente vai aí falar da pele e algumas lesões que acometem aí a pele durante aí, principalmente a nossa puberdade. Esse conteúdo ele está no meu curso de limpeza de pele, mas eu vou dar uma palhinha aqui para vocês. Então, a gente vai falar aí da acne. O que é a acne? A acne é uma condição dermatológica que ela é multifatorial, ou seja, ela tem vários fatores que podem causar, né? Ele vai acometer aí os folículos sebáceos, resultando aí numa obstrução dessa secreção sebácea, com ou sem inflamação. Apresentam-se em duas formas, inflamatórias e não inflamatórias. Quando a gente fala de não inflamatória, nós temos lá os comedões, os cravos, e nós temos alguns tipos de cravos que podem ser fechados ou podem ser cravos abertos, né? E a gente tem a inflamatória, que são pápulas, pústulas, nódulos e cistos. É comum, principalmente na adolescência, devido à influência hormonal, que é impactante na vida, né, do adolescente nessa fase, mas também pode ocorrer em outras fases da vida, influenciando aí por fatores hormonais, genéticos ou ambientais. E aí, dentro dos ambientais, nós temos aí a utilização de medicamentos que podem causar a acne, que podem aumentar a secreção de sebo, a produção de oleosidade na pele. Então, por isso que eu falo que ela é multifatorial. A literatura também já nos traz isso. Falando aí dos comedões, nós temos aí o comedão aberto, comedão fechado, comedões e pápulas, né? Comedão aberto, a obstrução e a dilatação aí do folículo piloso com hipersecreção sebácea. Nessa imagem, a gente consegue visualizar os pontos aí, os pontos mais escuros que a gente chama de pontos enegrecidos ou pontos pretos. Por que ele fica escuro na ponta? Porque ele oxida, entra em contato aí também com as sujidades, maquiagem, poluição, e aí ele fica escuro, porque ele vai fixar essa sujidade. Por isso que é tão importante a limpeza de pele. Pense que você tem lá um comedão, uma quantidade de sebo dentro da sua estrutura pelosebácea, dentro do ósteo, não é poro, tá bom, pessoal? A estrutura pelosebácea, aquele orifício se chama ósteo. Então, pensa que você tem aí essa quantidade de sebo, né? E essa parte mais superficial aí, com sujidades fixadas aí, né? Oxidadas, então é bastante importante a limpeza de pele. Qualquer pele pode, a gente pode fazer limpeza de pele em qualquer pele. Qualquer pele merece ser limpa. Nós temos o comedão fechado, que é a obstrução do folículo peloso com ósteo pouco visível. A gente consegue visualizar. Aqui nessa imagem, a gente consegue visualizar algumas protusões, né? Aí na pele, e o conteúdo interno dessa lesão é sebo. Diferente do comedão aberto, a gente já não tem aquela oxidação, né? Igual no comedão aberto. Então, normalmente, quando a gente remove esse sebo, ele é um sebo mais claro, um sebo amarelinho, um sebo mais branquinho. Mesmo assim, tem que ser removido, né? Porque ele causa aí a aparência da pele fica comprometida, né? A pele também fica comprometida porque os ósteos ficam obstruídos, a estrutura pilosebácea fica obstruída. Mas desses dois primeiros casos, nós não temos processo inflamatório. Já na terceira imagem aqui, comedões e pápulas, a gente tem aí um misto de comedões, né? Que podem ser comedões abertos, comedões fechados, associado a pápulas, porque normalmente nós temos uma pele, ela normalmente tem comedão aberto e comedão fechado associado.
é muito difícil ter só comedão aberto ou só comedão fechado, né? Normalmente, claro que predominantemente a gente pode ter um ou outro, mas normalmente nós temos aí os dois. E aí, quando a gente já tem a parte inflamatória, que são as pápulas e pústulas, principalmente as pústulas, que a gente já tem aquele conteúdo, aquele pus, a gente já tem a presença aí de bactéria. Então, nós temos os graus também da acne, né? Nós temos aí, quanto mais lesões associadas, maior o grau. Então, nós temos aí o grau 1, o grau 2 e o grau 3. Nós temos o grau 4 também, que é um processo inflamatório mais intenso. E aqui, voltando aos comedões e pápulas, aqui a gente já tem um processo inflamatório associado a essa condição de comedões abertos e fechados, e a gente tem também a presença de micro-organismos, que vão causar mini focos, aí, pequenos focos de infecção, porque tem a presença da bactéria. E essa bactéria se chama Propionibacterium. É bem característica aí da acne. Então, quais são as causas aí da formação desses comedões? Ela está diretamente relacionada à atividade hormonal, especialmente o aumento da testosterona, que aumenta a produção sebácea, né? Que aumenta a produção de sebo, de oleosidade na pele, e isso acontece muito na puberdade. Alterações no nível de estrógeno, comuns durante a puberdade, ciclo menstrual, gravidez, também gestação, né? Também contribuem aí para o desequilíbrio hormonal e a hiperprodução de sebo. Além disso, o uso também de esteroides, o que não é indicado em nenhuma condição, né? Mas a gente sabe que acontece, pode suprimir a testosterona endógena, favorecendo aí essas lesões comedogênicas de forma intensa. Então, nós temos aí na imagem, né, um folículo normal, sem a presença de sebo. Aqui, a gente já tem uma acne leve, né, no segundo quadro da imagem. A gente já tem células epiteliais mortas, sebo aprisionado, e aí a gente tem o cravo ou comedão aberto. A gente pode observar aqui na imagem que está escurecido o conteúdo que está presente aí no ósteo. E aí, já na terceira imagem do mesmo quadro, a gente tem aí a presença de pus, ruptura, né? E aqui, no caso, é grave, porque teve uma ruptura interna e essas bactérias, elas transitam ali na derme e na epiderme. Então, a gente já tem o tecido inflamado, a gente já tem a presença de pus, presença de bactéria. Então, isso tem que ser removido. Isso, a acne é uma condição, é uma doença que causa um impacto negativo psicológico, principalmente no adolescente, né, que está se descobrindo, que ainda não tem a maturidade para enfrentar uma lesão na face. Quando é adulto, quando a gente é adulto, a gente administra melhor, apesar que incomoda também, né? Principalmente as mulheres aí, no período menstrual, a gente se incomoda com uma outra lesão que aparece, principalmente na região T, né? Aqui na testa, no queixo. Essa região aqui, ela é uma grande vítima da parte hormonal. Então, normalmente, quando a gente tem lesão aqui no terço inferior da face, normalmente significa que são lesões aí advindas de um desequilíbrio hormonal. Então, isso também incomoda, e nós somos adultas, né? A acne adulta está presente na maioria das mulheres. E a gente fica ali chateada, né? Fica pensando, que droga, essa espinha nasceu, já não estou me sentindo muito bem, principalmente quem tem TPM, né? Já não estou me sentindo muito bem, cólica, inchaço, dor de cabeça, as pernas pesadas, dor na lombar e acne. Oh, vida, né? Então, quer dizer, imagina um adolescente que não tem toda essa maturidade. Então, isso causa realmente um impacto negativo, precisando aí que os pais, né, assistam mais de perto o caso aí no adolescente, principalmente, né? Tipos de lesões: pápulas, pústulas, nódulos e milho. Vamos falar delas. Lesão inflamatória, pápula sólida, eritematosa, dolorosa, circunscrita, né? A gente consegue visualizar bem. Localizada na epiderme ou na derme, normalmente na derme.
é que a gente consegue visualizar através da epiderme. Costuma proceder aí a formação de pústulas e pode estar associado a processos alérgicos ou infecciosos, porque a gente pode ter também pápulas advindas aí não somente da produção excessiva de sebo, mas também da produção excessiva de sebo, né? E está normalmente associada a processos inflamatórios. Já a pústula é uma lesão inflamatória purulenta com conteúdo amarelado pus, né? Geralmente localizado no folículo pilosebáceo. E aí a gente já consegue ver essa elevação arredondada, umbilicada, né? Que é a imagem que nos mostra aí, e normalmente achatada. Então, quer dizer, isso tem que ser removido, porque a gente tem presença aí de micro-organismos, né? Isso impacta na saúde também, principalmente na saúde da pele, que pode aí evoluir, né? Nódulos, lesões sólidas, profundas, endurecidas, localizadas na derme ou hipoderme, né? Mas normalmente é porque às vezes a lesão está tão grande que acaba invadindo o tecido. É perceptível principalmente a palpação e associada a quadros mais intensos. Então, isso realmente tem que ser tratado. Normalmente, o tratamento aqui é medicamentoso. A limpeza de pele está envolvida também, mas a gente reduz um pouco esse quadro inflamatório, até para conforto do paciente. Normalmente é utilizado, pode ser utilizado aí alguns medicamentos que reduzem a produção de sebo, e também pode ser utilizado aí a tratamento farmacológico com antibióticos. E a gente tem o milho, que é pequeno cisto de queratina de coloração esbranquiçada ou amarelada comum ao redor dos olhos. Surge na infância ou na vida adulta sem implicações clínicas significativas, mas estéticas. Esse tipo de lesão, nós temos que remover aí causando pequenas perfurações aí na pele para conseguir fazer a remoção. Né? Nós temos os graus que eu falei anteriormente, grau 1, forma comedogênica, presente de comedões abertos e fechados. Temos o grau 2, acne papulopustulosa, comedões, pápulas e pústulas, presença inflamatória moderada. Nós temos o grau 3, que é um nódulo cístico, presença de comedões, pápulas, pústulas, também com inflamação intensa. E temos a acne grau 4, que normalmente é a conglobata, normalmente no sexo masculino. Pode acometer o sexo feminino, mas predominantemente o sexo masculino. E aí, o tratamento realmente tem que ser levado bem a sério. Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto aqui de hoje, da acne. Me segue, curtiu? Me segue, aciona as notificações e curte o canal. Não, toma uma Novalgina. Oiê, lembra que a gente conversou? Você pode tomar só um remedinho, só para, se você quiser, se você não estiver suportando, tá? Mas se tiver tranquilo, não precisa, tá bom? Mas pode tomar aí uma Novalgina, tá bom? Algumas gotinhas, 15 gotinhas de Novalgina, tá? Só para um conforto. Isso daí diminui. Um beijo, mas qualquer coisa pode me chamar, tá bom? Oiê, lembra que a gente conversou? Você pode tomar só um remedinho, só para, se você quiser, se você não estiver suportando. Mas se tiver tranquilo, não precisa, tá bom? Mas pode tomar aí uma Novalgina, tá bom? Algumas gotinhas, 15 gotinhas de Novalgina, tá? Só para um conforto. Isso daí diminui. Um beijo, mas qualquer coisa pode me chamar, tá bom?
Não. Thaís, se quiser tomar uma Novalgina, alguma coisinha assim, mas toma pouquinho, tá? Porque eu não sei onde você está trabalhando, fazendo alguma coisa, dá um soninho, né? Tá bom? Mas se você quiser tomar antes de dormir, para dormir mais confortável, pode. Thaís, se quiser tomar uma Novalgina, alguma coisinha assim, mas toma pouquinho, tá? Porque eu não sei onde você está trabalhando, fazendo alguma coisa, dá um soninho, né? Tá bom? Mas se você quiser tomar antes de dormir, para dormir mais confortável, pode. E aí, quando você for fazer o seu skincare, você massageia sentido ascendente, de baixo para cima. Nunca mais massageie seu rosto para baixo, tá? Porque para baixo todo santo ajuda. Então, você vai massagear sempre para cima. Movimentos diagonais em direção à orelha, sabe? Da boca, do canto da boca para a orelha. E aqui na papada, você vai fazer aqui do centro, também em direção à orelha. Tá bom? Quando você for realizar o seu skincare, então você massageia com bastante carinho, assim, pela pele. E aí toma, se precisar ainda, toma Novalgina só para dormir. Daqui a pouco esses sintomas desaparecem, tá bom? É que tá fazendo a lipólise aí. É, o que a gente aplicou ontem, ele vai causar uma lesão no adipócito, que é a célula de gordura. E aí ela vai entrar em apoptose, ela vai ser fagocitada, aquele processo químico, bioquímico, sabe? Então pode causar um pouquinho de desconforto, tá bom? E tem aí um processinho pequeno, mas inflamatório. Por isso que eu falei para você não tomar o anti-inflamatório, porque a gente quer isso aí, tá bom? É, gata, tá magrinha. E aí, quando você retornar lá no consultório, eu vou fazer sua sobrancelha para o seu semblante ficar mais leve, tá bom? Um beijo, vou dar de presente para você. E aí, quando você for fazer o seu skincare, você massageia sentido ascendente, de baixo para cima. Nunca mais massageie seu rosto para baixo, tá? Porque para baixo todo santo ajuda. Então, você vai massagear sempre para cima. Movimentos diagonais em direção à orelha, sabe? Da boca, do canto da boca para a orelha. E aqui na papada, você vai fazer aqui do centro, também em direção à orelha. Tá bom? Quando você for realizar o seu skincare, então você massageia com bastante carinho, assim, pela pele. E aí, toma, se precisar ainda, toma Novalgina para dormir. Daqui a pouco esses sintomas desaparecem, tá bom? Ele tá fazendo lipólise. O que a gente aplicou ontem, ele vai causar uma lesão no adipócito, que é a célula de